Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre as heranças sexuais. Aí assim, quando na genética você pega esse tema heranças sexuais, você vai lembrar logo dos cromossomos sexuais. Mas assim, para aumentar as nossas lembranças, lembra que quando você pega esse termo cromossomo, o cromossomo nada mais é do que uma sequência linear de genes. Porque o que é que acontece? O cromossomo nada mais é do que um DNA. O cromossomo nada mais é do que um DNA, beleza? Mas quando você condensa esse DNA, ele entra num estado cromossômico. Ele se transforma, ele vai entrar numa forma de cromossomo. E como a gente sabe que num DNA você tem vários genes, então, se um cromossomo é um DNA, então a sequência, preste atenção, a sequência dos genes vai formar o danado do cromossomo, beleza? Mas aí o que é que acontece? Geneticamente falando, a gente tem dois tipos, preste atenção, dois tipos de cromossomos. Nós temos os cromossomos autossômicos, que são aqueles que trabalham, preste atenção, são os cromossomos estruturais, são aqueles que independem do sexo, tá? Mas a gente tem os cromossomos sexuais, que são aqueles que vão estar ligados diretamente com as características sexuais. Aí o que é que vai acontecer? Preste atenção. O tipo de herança depende da localização dos genes ao longo dos cromossomos sexuais. Aí o que é que acontece? Para explicar isso aqui para vocês, eu trouxe exatamente aqui, ó, o cromossomo X e o cromossomo Y. Veja, os nossos cromossomos sexuais são dois tipos. Eu vou ter o cromossomo X e eu vou ter o cromossomo Y. Aí só para lembrar, o par que vai determinar o sexo masculino é X e Y. E o par que vai determinar o sexo feminino é X e X, tá? E assim, eu fiz questão de colocar um do lado do outro para mostrar a vocês exatamente algumas diferenças. Por exemplo, propositalmente, eu tenho essa parte vermelha no X e eu tenho essa parte vermelha no Y. Para lembrar a vocês que assim, por mais que você tenha dois cromossomos diferentes, mas eu vou ter, ó, características iguais, eu vou ter sequências genéticas iguais. Ou seja, por mais que você esteja trabalhando com dois cromossomos sexuais diferentes, mas eles vão ter uma parte homóloga. Eles vão ter uma parte igual. Aí o que é que vai acontecer, ó? Essa parte do cromossomo X, preste atenção, é igual ao cromossomo Y. Então, todas as características genéticas que estão nessa parte aqui, independente se é o sexo masculino ou o sexo feminino, a gente não pode esquecer disso, você sempre vai ter um par de genes. Porque assim, imagina que aqui, nessa parte vermelha, eu tenho um gene A. Se eu tenho um gene A aqui, eu também vou ter um gene A aqui. Então, como a mulher é X e X, então ela vai ter A e A. Como o homem é X e Y, ele também vai ter A e A. Aí o que é que vai acontecer? Essa característica que você encontra na parte homóloga do cromossomo X com o cromossomo Y, preste atenção aqui, você vai dizer, ó, que isso aqui é uma região de homologia, né? Porque é uma região igual entre X e Y. Aí você vai dizer que, geneticamente falando, olha para mim, você vai ter, ó, um gene parcialmente ligado ao sexo. Por que ele é parcialmente ligado ao sexo? Porque parte dessa característica vai estar no cromossomo X e parte vai estar no cromossomo Y. Ou seja, essa característica, independente do cromossomo, sempre ela vai precisar de dois genes. Se for X e X, aparece 2, porque 2 vai ter a parte vermelha. Se for X e Y, você também vai ter parte em X, parte em Y. Tranquilo? Então, ó, essa parte homóloga desses cromossomos diferentes é a herança parcialmente ligada ao sexo. Beleza? Mas aí depois, ó, eu queria que vocês olhassem essa parte amarela aqui. Ei, eu queria que vocês prestassem atenção a essa parte amarela aqui. Essa parte amarela eu só tenho no cromossomo X. Olha para mim. Essa parte amarela você só tem no cromossomo X. Essa parte amarela, essa genética que está aqui, como ela é só do cromossomo X, você vai dizer que essa parte amarela é a parte não homóloga ou diferencial do X. Por quê? Porque é a parte, ó, que não é igual a Y. Aí sabe como é que tu vai chamar essa herança? Presta atenção. Herança ligada ao sexo. Toda vez que você trabalhar com a herança ligada ao sexo, presta atenção em mim. Toda vez que você trabalhar com a herança ligada ao sexo, essa herança ligada ao sexo é uma herança
só de cromossomo X. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, mas vai ter alguma diferença nos sexos? Não. Porque assim, para ser mulher, X e X. Então isso vai aparecer na mulher. Mas para ser homem, é X e Y. O homem tem um X. Então o homem tem essa parte. Então as características que estão nessa parte aqui, ela pode aparecer tanto no homem como na mulher. Porém, com números de genes diferentes. Por exemplo, como a mulher tem X e X, então as características que vão estar aqui, os genes dessas características vão aparecer 2 vezes na mulher, porque a mulher tem X e X. Mas o homem, como o homem só tem um cromossomo X na sua genética, então as características que estão aqui só vão ser demonstradas, só vão aparecer no homem com um gene só, ou seja, não precisa do par. Basta um gene que você já vai ter a característica. Aí tu pode dizer assim, Andrei, dá para tu me dar um exemplo aí de característica ligada ao sexo, porque elas são muito comuns. Cuidado que a hemofilia é uma característica recessiva ligada ao sexo, ou seja, é uma característica recessiva do cromossomo X. E o daltonismo também é uma herança recessiva ligada ao sexo, ou seja, é uma herança recessiva do cromossomo X, beleza? Ou seja, pode aparecer nos 2 sexos. Claro, essas doenças elas são mais comuns no homem, porque o homem só tem um X. Então, aparecer uma vez, acabou-se, é doente. A mulher não, a mulher tem 2. Então, para a mulher ter essas doenças, ela vai ter que ter 2 cromossomos com genes doentes. É por isso que é mais difícil, beleza? Mas depois, ó, eu tenho essa parte azul aqui. Essa parte azul é tranquila, porque o que é que vai acontecer? Essa parte azul é uma parte exclusiva do Y. Só quem tem essa genética aqui do azul é o Y. Aí você vai dizer, ó, que essa região, olha para cá, é a região não homóloga ou diferencial de Y. Porque o que é que vai acontecer? Só tem no cromossomo Y, não tem no X. Aí sabe como é que tu vai chamar essa herança? Olha para cá. Vai chamar de herança restrita ao sexo. Ah, André, mas por que é uma herança restrita ao sexo? Vê. Mulher tem Y na sua genética? Não. Se mulher não tem Y na sua genética, o que é que vai acontecer? Todos os genes que estão aqui, você só encontra no homem, porque só homem tem o danado do cromossomo Y. Ah, Andrei, como é o nome desses genes que só aparecem no Y? Olha para cá. O nome desses genes, ó, são chamados de genes holândricos, ou genética holândrica, ou gene holândrico. São os genes exclusivos, presta atenção, exclusivos, tá aqui, dessa parte que só tem no Y. Como só homem tem o cromossomo Y, então isso aqui só pode aparecer nos homens. Andrei, dá um exemplo, ó, a eritricose auricular, ou cabelo na parte de fora das orelhas. Só quem pode ter cabelo nessa parte de fora aqui das orelhas é o homem. Ah, mas por que só ele que pode ter? Porque a genética que determina isso está nessa parte do Y que não tem no X. Como a mulher não tem um cromossomo Y, então isso é uma coisa restrita ao sexo, tá? Então o que que acontece? Trabalhou com as heranças sexuais, lembrem, 3 heranças, parcialmente ligada e restrita ao sexo. Tranquilo? Vou sair da frente aqui para tu copiar tudo, tá? Tira uma foto, organiza tudo aí no teu caderno. Beleza? Valeu!